Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida desde já, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fica no Evangelho de João, capítulo de número 3, e diz assim: E este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E respondeu Jesus, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? E respondeu Jesus: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6 diz: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O versículo 7 diz: Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o versículo 10 diz: Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Versículo 11: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falar das coisas terrestres e não crer, como creres se eu falar das coisas espirituais? Ou seja, eu li um texto que fala sobre Nicodemos, um homem que era mestre, um homem que era fariseu, um homem que era o principal das sinagogas, do Sinédrio, um homem que era líder, um homem que era mestre, um homem que era doutor da lei, um homem que ocupava uma posição bem considerada. Eu falo de um homem que tinha posses, eu falo de um homem que ele tinha um poder, ele dominava o Sinédrio. Naquela época, era considerado como se ele fosse um governador. Ele era o líder do povo que estava ali. Só que chegou um determinado momento que ele próprio reconheceu a autoridade de Jesus. Ele próprio reconheceu que Deus era Deus, que Jesus podia fazer alguma coisa diferente. A Bíblia diz que quando Jesus foi ao encontro, a Bíblia diz que o próprio Nicodemos, ele chegou a falar com Jesus e disse: Sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus veio da parte de Deus. E ele reconheceu que os sinais que Jesus praticava e fazia era da parte de Deus.
Ele reconheceu que se Jesus não estivesse, se Deus não manifestasse o poder dele em Jesus, nada poderia ser feito. Ou seja, então aqui ele reconheceu em primeira mão que Deus era capaz de manifestar o seu poder sobre a vida do Filho do Homem, sobre a vida do seu Filho, sobre a vida de Jesus. Então, como Deus ele era capaz, e é capaz até hoje, porque nada podemos se não tiver a manifestação de Deus sobre nossas vidas. E quando ele foi de encontro a Nicodemos, quando Nicodemos foi de encontro a ele chegou, o próprio Jesus, e disse: Nicodemos, na verdade, eu te digo que se não nascer de novo, não vai conseguir ver o reino de Deus. Nós falamos aqui de um homem que tem poder. Nós estamos falando aqui de um homem que tem autoridade na parte terrena. Nós estamos falando de um dos principais do Sinédrio, um dos principais dos judeus. Então nós reconhecemos aqui, estamos reconhecendo que Jesus, ele é capaz de transformar as vidas daqueles que estão com os olhos fechados. Ele é capaz de fazer e realizar grandes situações mediante a nossa atitude. Se nós estamos no Espírito, nós vamos reconhecer as coisas espirituais. Nicodemos aqui, ele fez uma pergunta e automaticamente Jesus já respondeu dizendo para ele. Só que Nicodemos, no versículo 4, disse assim: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ou seja, Nicodemos aqui, ele já interpretou as palavras de Jesus de uma forma literal. Ele não conseguiu entender que Jesus estava falando com ele a respeito de algo espiritual. Por que ele não conseguiu entender? Porque ele não tinha a capacidade de interpretar o que Jesus estava falando com ele. Por quê? Porque ele estava na carne. Ele não estava no espírito. Trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas, quantos líderes não conseguem mais interpretar aquilo que Jesus quer? Porque estão vivendo coisas terrenas, não estão conseguindo viver coisas espirituais, não estão conseguindo interpretar aquilo que Jesus quer para com os líderes. Podemos ver aqui que o alvo era o líder Nicodemos. Podemos ver aqui que se nós trouxermos para cá, Nicodemos ele imaginou, ele pensou que estava falando de algo físico. Porque quando ele chegou para Jesus e disse: como pode um homem velho nascer de novo? Ele estava olhando para a parte física, ele estava olhando para a parte natural. Para ele, ele acreditava ou pensou que poderia acontecer de ele voltar ao ventre da sua mãe. Mas isso é impossível. Não existe essa possibilidade em hipótese alguma. Porque quando Jesus fala em nascer de novo, ele está falando no Espírito. Ele está nos ensinando que para nós nascermos novamente, a velha criatura tem que morrer, a velha criatura tem que sair. E para a velha criatura sair, nós temos que crer e acreditar que nós temos uma nova vida, que vamos ter uma nova oportunidade de vida. A Bíblia diz que Nicodemos, ele não conseguiu interpretar. E ele disse:
Jesus falou para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, eu não posso praticar coisas terrenas acreditando que, mesmo sendo errado e praticando o erro, eu vou alcançar o reino de Deus. Não vou. É como alguns pregadores falam por aí. Eu posso beber? Pode. Você pode fumar? Pode. Você pode fazer tudo o que você quiser. Só não vai poder dar o reino de Deus. Só não vai poder entrar aonde Deus quer que você entre. Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que entender que eu tenho que começar a praticar coisas diferentes. Eu tenho que começar a praticar a parte espiritual. E para eu praticar as coisas espirituais, o primeiro passo que eu tenho que dar é reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho que reconhecer que Ele é Cristo na minha vida. Porque Deus, ele entregou o seu único filho, aqui na frente desse capítulo que nós lemos, vai dizer isso. Para morrer por mim e por você que aí está. E a Bíblia, se nós formos comparar esse versículo 4 com os dias de hoje, nós vamos comparar que Nicodemos é uma representatividade hoje de quem está nas trevas deste mundo. É verdadeiramente uma pessoa que está cega dentro do mundo, dentro do reino físico, do mundo físico. São pessoas que estão vivendo dentro de uma Babilônia e não conseguem ter uma clareza daquilo que pode ser feito. Porque tudo que eles praticam é terreno. Então, Nicodemos aqui, ele é uma representatividade hoje das pessoas que estão vivendo nas trevas, que estão vivendo nas coisas terrenas, que estão presos nas coisas terrestres e não conseguem ter o discernimento daquilo que é o espiritual. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 7, que Jesus falando para Nicodemos: não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. Jesus está enfatizando a Nicodemos a nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque enquanto eu e você não nascermos do Espírito, eu não vou conseguir discernir nada que seja do Espírito. Eu quero entender, junto com você, que o versículo 12, Jesus diz assim: se vos falei de coisas terrestres e você não creu, como vai crer nas coisas celestiais? Há uma incredulidade na parte de Nicodemos. E Jesus dizendo para ele: se eu falei para você algo terrestre e você não creu, imagina as espirituais, como você vai crer? Tem pessoas que estão presas neste mundo, eu volto a dizer. E quando nós estamos presos neste mundo, porque eu vim de lá, nós não conseguimos ter esse discernimento. Mas para a gente, mesmo nos dias maus, nos dias ruins, vivendo no mundo, achamos que é tudo maravilhoso, que amanhã vai passar, que sempre tem uma luz no final do túnel. Ah, vamos conseguir, sim. Você pode conseguir a ultrapassar, a vencer os obstáculos dentro da escuridão, porém vai permanecer nela, enquanto você não deixar Jesus entrar na sua vida. Enquanto eu não deixei Jesus entrar, eu não pude ter a percepção de mudança de vida. Porque tudo eu fazia com a força do meu próprio braço.
Tudo eu praticava da maneira que eu queria praticar. Eu vivia da maneira que eu queria viver. Ainda que desse errado hoje, mas acreditava que amanhã iria dar certo e que aquilo era bom para mim. Mas na realidade não era, porque eu estava preso nas trevas do mundo. Eu estava preso dentro das coisas que o mundo poderia me oferecer e que eu não ia conseguir construir uma mudança nenhuma. Porque na realidade, os obstáculos da vida vai fazendo com que você perca a percepção de saber o que é bom e o que não é bom para você. Porque você fica preso dentro de uma comodidade. Eu vou viver isso aqui, tá tudo certo. Mas na realidade não é. Então Jesus estava instruindo Nicodemos a nascer novamente. Porque ele era um líder, ele tinha que nascer de novo para praticar a verdade, para mostrar para as pessoas a verdade. E quantas pessoas hoje, liderança, estão na escuridão, estão nas trevas. Não conseguem ter discernimento de espírito e entender aquilo que Deus quer fazer. Deus quer te usar como líder para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Quer que você seja um canal, um instrumento para mudar a vida dessas pessoas que estão na escuridão. Aí eu fico tentando entender como é que pode, em algumas situações, a liderança de hoje, que está verdadeiramente fazendo com que o mundo entre para o átrio, vem para dentro dos templos. Escuridão, trevas. Jesus está te chamando, filho, filha, nasce de novo. Reconheça Jesus como suficiente na sua vida. Reconheça Jesus como a mudança de vida, aquele que pode trazer esperança, aquele que pode mudar a tua vida, transformar a tua vida, aquele que pode entregar um milagre para você. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou e disse para Nicodemos no versículo 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Deus entregou seu Filho para morrer por mim e por você. Aqui eu já estou vendo e testificando um grande testemunho. Eu estou entendendo que a parte terrena se foi. E agora ele está na parte espiritual. Se eu aceitei a Jesus, se eu entreguei a minha vida para Cristo, eu vou me batizar. E quando eu me batizar, a velha criatura vai morrer. Vai nascer dentro de mim uma pessoa nova. Aquilo que eu praticava, eu já não vou praticar mais. Ali eu já entendo que eu nasci de novo. Aí eu entendo que eu tive uma nova oportunidade de vida. Ali eu entendo que Jesus me permitiu ter uma oportunidade de fazer o que é certo a partir daquele momento. Ali Jesus já está me fazendo entender que eu posso ter mudança de vida e que eu posso praticar essa mudança através da minha vida, do meu testemunho para aqueles que ainda se encontram lá, perdidos, que estão numa situação que aos olhos naturais não conseguem sair. Como um dia eu estava lá e não conseguia sair em hipótese alguma. Não acreditava mais. Para mim não tinha mais jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ainda há esperança enquanto tiver vida. Porque Jesus ele está deixando bem claro. Quem crer nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que é isso, pastor? Se eu creio que Jesus veio, morreu por mim e que me trouxe uma nova esperança de vida, eu tenho que crer. Ah, mas por que ele está dizendo que se você crer, tu não será condenado? Porque eu creio nas promessas de Deus, de Cristo. Então, se eu creio nessas promessas, eu vou entender que eu não estou condenado ao inferno. Porque eu vou praticar as coisas que o Espírito me discernir. Eu vou viver dentro da luz. Eu vou praticar dentro da luz. Ah, mas você é santo? Não. Eu sou um grande pecador, porém eu estou em busca da santidade. Então eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar naquele que me trouxe vida, que me trouxe esperança, que me fez nascer de novo. A Bíblia diz aqui, olha, no versículo 19, no versículo 18 ainda, na parte B do versículo, ele diz: porquanto não crê no nome do único Filho de Deus? Não tem como eu não crer, não tem como eu não acreditar que Jesus me deu uma nova vida. Jesus me trouxe uma nova esperança para poder praticar aquilo que eu não praticava antes. Então eu tenho que crer no Jesus que eu estou falando, no Jesus que eu estou pregando. Assim como ele deixou bem claro para Nicodemos: filho, você tem que nascer de novo. Jesus sabia que Nicodemos era um homem de posse. Jesus sabia que Nicodemos era mestre. Jesus sabia que Nicodemos era líder. Ei, querido, Jesus conhece você. Jesus me conhece. Ele não quer saber da tua posição social. Ele não quer saber da quantidade de dinheiro que você tem. Ele não quer saber quem você pensa que é. Ele só quer saber se você está disposto a nascer de novo. E se ele está trazendo uma palavra de esperança, de mudança, é sinal que ele acredita que você pode mudar da mesma forma que eu mudei, da mesma forma que Jesus acreditava que Nicodemos poderia mudar. A Bíblia não diz, mas segundo alguns estudiosos, os estudiosos dizem que ele se tornou um cristão. Nós não sabemos, que a Bíblia não relata. Mas nós temos testemunhos vivos de pessoas que eram ruins, de pessoas que faziam coisas ruins e hoje, pela misericórdia de Deus, Jesus acreditou e aquela pessoa também acreditou que Jesus podia mudar a sua vida. E mudou, transformou, assim como eu. Jesus transformou a minha vida. Então Jesus está dizendo aqui: a condenação é esta. Quem é luz veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. No versículo 19, porque as obras eram mais. Irmãos, perdão, nós sabemos que o pecado é bom. Quem dizer que o pecado é ruim, está mentindo. Só que nós temos que entender que o pecado nos leva à morte. O pecado faz com que nós venhamos viver nas trevas. E Jesus veio como luz. Na ciência não existe escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Então Jesus, ele nos constituiu como luz deste mundo. Porque o mundo estava em trevas. E ainda está em trevas. E nós fomos constituídos por Deus, nascidos de novo do Espírito, para trazer a luz para aqueles que estão em trevas. Então eu tenho que ser luz no meio da escuridão daquela pessoa ou daquele outro. Jesus está dizendo que você tem que ser a luz aonde você está. Ele está dizendo bem claro para mim e para você: os homens amaram mais as trevas porque as coisas lá eram más. Não é fácil vir para Jesus, não é fácil entregar a vida para Jesus, não é fácil nascer de novo.
Mas se Jesus está falando conosco, é porque tem a oportunidade de poder ter mudança de vida, assim como eu tive essa mudança. O interessante é que a Bíblia diz aqui no versículo 20, escute isso, porque todo aquele que faz mal, o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu não posso estar na luz praticando coisas da escuridão. Eu não posso servir a Deus e praticar o erro do passado, porque eu estou aborrecendo aquele que me trouxe a luz. E se eu estou aborrecendo aquele que me trouxe a luz, as obras estão sendo reprovadas. Deus está falando com você nesta manhã. Existem lideranças que estão na luz, porém praticando as coisas erradas, praticando as coisas velhas e está aborrecendo a luz. Aquele que te deu a luz, aquele que fez com que a esperança viesse até você para alcançar alguém. Ei, é hora de nascer de novo. O que Deus está querendo de nós é mudança. Chega de praticar as coisas ruins. A Bíblia diz aqui no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se eu vim para a luz, Deus, Ele é o condutor da minha vida. E se Ele é o condutor da minha vida, a manifestação do seu poder virá sobre mim, para que outras pessoas venham enxergar a mudança de Deus na minha vida. Nós temos que começar a mudar. Eu digo nós, porque Jesus nos chamou para ser líderes de excelência. O que é necessário é vir para a luz, é nascer de novo. Jesus deu uma esperança para Nicodemos. Nicodemos entendeu que existia ainda uma esperança. Houve uma mudança de vida. Ele entendeu que ele não tinha como nascer de novo na parte física, mas sim na parte espiritual. E Deus está falando comigo e contigo nesta manhã. Que nós venhamos ter mudança de vida. Jesus está nos dando oportunidade. É isso que Ele está te dando aí. Uma nova oportunidade para você nascer de novo. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não vai existir condenação para aquilo que você fez no seu passado, porque o seu passado não define quem você é agora. Se Jesus está falando contigo dessa maneira, é porque Ele acredita que ainda há esperança na sua vida. Talvez você não tenha esperança. Talvez a sua esperança já acabou. Talvez a sociedade não acredite em você. Até mesmo a sua família não está mais dando crédito para você. Mas Jesus está me usando nesta manhã para dizer para você, ainda há esperança. Deixa Jesus entrar na sua vida. Faça com que Ele venha entender que você está abrindo a porta para que Ele possa entrar e fazer morada. Nesta manhã, eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar, para que você saia do meio da escuridão, saia de dentro dessas trevas e venha para a maravilhosa luz. Nasce de novo, acredita, assim como eu nasci, assim como Deus transformou a minha vida, assim como Deus transformou a minha casa, vai transformar a sua. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender o que Deus falou contigo nesta manhã. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Que Deus possa te abençoar poderosamente,
em nome de Jesus.